Eu tratei os meus problemas na raiz em 4 sessões. Me fala o seu nome, da onde que você fala. Meu nome é Cleidiane Nogueira, eu sou de Teresina, Piauí. Com que você trabalha? Eu sou terapeuta integrativa há 4 anos. Você autoriza que essa conversa fique disponível como comprovação dos resultados do protocolo DAMI da interoterapia e também para inspirar outras pessoas que precisam de tratamento a terem resultados como você teve? Sim. Então, como é que estava a tua saúde antes do protocolo DAMI? Assim, uma listinha das dificuldades que você tinha, dos problemas que você enfrentava. O intestino só funcionava se eu forçasse, se eu incluísse alguma coisa na rotina, né? Um alimento que liberasse um pouco mais o intestino. Então, eu tinha problemas com prisão de ventre. Eu tinha muitas crises de ansiedade e também estava enfrentando a questão da insônia. O que acontece? Eu tinha muitos problemas, né? Em primeiro lugar, assim, muitos problemas digestivos. Sempre tive. Eu morava numa cidade do interior do Piauí, então, quando eu era criança, por exemplo, quando a gente precisava de uma consulta, a gente ia no farmacêutico, não tinha um médico fixo. Então, assim, o acesso à saúde, né, não era muito fácil, não era simples. Então, eu não tinha nenhum diagnóstico, mas eu sempre tive problemas de pele. Eu lembro de criar bolha de pus, bolha mesmo assim grande, fazer até assim, de dar muita febre, né? Os processos de inflamação mesmo do intestino, sempre senti muita dor quando eu me alimentava. Não conseguia identificar o que provocava. Então, era assim, sempre me sentia muito mal. Quando eu tive contato com as terapias naturais, foi onde eu consegui controlar esses sintomas. Eu já não sentia as crises de dor que eu sentia antes, não tinha mais, porque eu chegava assim a cair no chão sem força de tanta dor que eu sentia mesmo assim intestinal. E eu não identificava qual era o alimento, porque às vezes eu comia um alimento e aí vinha a crise. Aí eu pensava, esse é alimento. Mas aí, em outra ocasião, já não tinha aquele alimento no que eu estava comendo. E aí eu tinha crise novamente. Eu tinha medo de comer fora de casa, porque eu não sabia como que eu ia ficar depois, né, da refeição. Era assim, o meu relacionamento com a comida se tornou um transtorno realmente. E aí, como eu já estava mais controlada, né, eu nem pensava mais nessas crises. Só que antes do DAMI, foi engraçado, eu tive uma crise igualzinha às que eu tinha antes de começar a tratar com as terapias naturais. Idêntica. Eu fiz uma refeição fora, que eu estava trabalhando o dia inteiro e era home care, então eu comi na rua. E foi um prato muito simples mesmo, não tinha nem glúten, não tinha nada demais. Só que foi assim, comer e perceber, vai dar errado. Então, terminei de comer, já comecei a passar mal, senti muita dor, né? Baixou pressão, não consegui mais trabalhar. Fiquei bem mal, acho que para me lembrar mesmo de como era antigamente. Porque, assim, eu não tinha mais aqueles sintomas tão exacerbados, mas eu ainda tinha sintomas, né? Era mais equilibrado, mas não era como antes. Mas veio essa crise mesmo, acho que para me lembrar, assim, ó, era assim. Era desse jeito, e tem gente que ainda passa por isso. E você já tinha tentado tratar esses problemas de alguma outra forma antes do DAMI? Sim, já tinha tentado tratar utilizando florais e as próprias massagens. Uhum. E você tinha visto alguma melhora com esses tratamentos anteriores? Até tinha visto, sim, mas não tinha resolvido. Era como eu falava, né? Sempre tentando, tinha que ter um artifício ali. E assim, na tua cabeça, passava alguma coisa, algum medo, alguma insegurança que te impedia de viver o tratamento na tua vida, de viver o DAMI? Não, antes de começar, não, eu estava ansiosa para começar, não tinha nada assim impedindo. E depois do DAMI, agora, hoje, quais foram os problemas que você resolveu? Como é que está a sua saúde hoje? Depois do DAMI, resolveu a questão da constipação, né?
controlou as crises de ansiedade e o sono foi a primeira coisa que regulou. Na primeira semana de DAMI, já estava dormindo bem cedo já e o sono reparador. Acordava já bem mais disposta, então tive bastante resultados. E além desses problemas, teve algum outro benefício que você nem estava no teu radar antes, mas que você conseguiu com o DAMI? Teve sim, eu perdi 2 quilos, né? E principalmente na região de barriga e quadril, que é onde a gente tem mais gordura inflamatória, e também desinflamei bastante a minha pele. Consegui diminuir, né? Que tinha bastante acne inflamada e ficou tudo sequinho. Valeu muito a pena. O fato de ser tão simples, né, Stephanie? É tão simples que você questiona realmente, né, se vai o potencial da terapia. Você questiona se vai realmente ter efeitos assim tão grandes quanto você estava procurando, né? No meu caso, que eu procurava. Então, eu achei tão simples que eu pensava assim, vai ter resultado, porque é só coisa boa. Mas eu acho que não vai ser tão, assim, sabe? Tanto resultado. E aí eu me surpreendi. Tava com assim, muita expectativa de começar e de viver, de ter experiência. Mas quando vieram os resultados, realmente superou a expectativa. Eu achei que é até legal, porque você até comentou isso em algumas mentorias. Você falou, eu já vivia, né, um estilo de vida mais natural, mais saudável. Então, às vezes a gente tem isso ali, né? Mas eu já como bem, eu já faço isso, eu já faço aquilo, já. E a gente tende a achar que a gente não vai ter muito resultado, porque na nossa cabeça a gente já tem uma vida saudável. Isso também muda bastante, né? Exatamente. Eu acho que é até um pouco de soberba, eu vou dizer assim, né? Orgulho, não sei, de achar que a gente não tem, né, o que mudar, o que melhorar. Mas eu fiquei com esse pensamento, confesso, meus pecados, né? Eu achava que já estava equilibrado, principalmente quando eu olhei, por exemplo, o e-book de receitas, né? Eu já conhecia praticamente todas as receitas, já incluía na minha rotina, mas não da forma que é feito no DAMI. É totalmente diferente. Então, a organização, né, o modo como é planejado o DAMI é que traz esses resultados, né? Porque potencializa a junção que foi feita na interoterapia. Tudo que estava ali, fora os óleos essenciais, né, que eu nunca tinha feito a ingestão, já utilizava alguns há pouquíssimo tempo, né, em massagens e inalação. Já tinha provado, né, os resultados deles na forma tópica, para dores, enfim. Mas ingestão, nunca tinha feito ingestão. Então, eu achava realmente que não ia ser tão grande o resultado por já ter um estilo de vida mais equilibrado. Mas foi bem satisfatório. Maravilha. Você consegue dizer, então, que você tratou seus problemas na raiz em 4 sessões? Eu tratei os meus problemas na raiz em 4 sessões. E, Cleide, deixa assim, ó, aquela mensagem de amor, de carinho aí para aquela pessoa que está lá do outro lado, que talvez está com medo, está insegura, não sabe se o tratamento é para ela. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que o DAMI é para todo mundo que quer ficar bem, né? Se você não quer ficar bem, o DAMI não é para você. Mas se você tem muita vontade de ficar bem com soluções naturais, simples, né? Sem muita complicação, o DAMI é para você sim. Perfeito. Cleide, ó, primeiro, gratidão de todo o meu coração. Obrigada por tudo, Stephanie. Assim, foi muito, muito importante o teu suporte, né? Quando eu estava passando pelo DAMI, eu chorei pra caramba em várias sessões daquelas, né, de série. Chorei, eu desligava a câmera porque era um momento assim mesmo de jogar tudo fora. E eu percebo que você faz de coração mesmo. Então, muito obrigada por toda a entrega. Vale muito, muito, muito mais do que a gente paga. De coração.